Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje domingo, dia 17 de janeiro de 2021, o dia que o Senhor já, com certeza, já concretizou, já manifestou, já derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, porque o Senhor é o nosso arrimo, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, Ele é o Jeová Jirê, porque Ele vê e provê todas as coisas, Ele é o nosso Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra. Glória a Deus, estamos lendo a palavra do Senhor, pensando um pouquinho sempre sobre a palavra do Senhor, também orando pelos nossos familiares, nossos queridos. Em nome de Jesus, quero cumprimentar a todos, Bispo Antônio, familiares, João, Roseli, Ângela, familiares, Amanda, Fábio, familiares, a Eva também, Carlos, filhas, genros, netinho e familiares, também a Cida, os filhos, o genro, Cida, filhos e nora, Cida, filhos e nora, também a glória, a graça do Senhor sobre a vida da Magda, sobre a vida do Walter, Sueli Felinto, Deus abençoe, Kátia, Raquel, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, Raquel lá de Valinhos, Deus abençoe, Kátia de Valinhos, Deus abençoe você e a tua família, sempre orando pela Rafa, tua filhinha, Deus abençoe a todos também, em nome de Jesus. Fábio, Márcia, Luiz Henrique, filhos, familiares, seu Augusto, Dona Efigênia, o Senhor esteja sobre a vida de vocês, se derramando, filhos, netos, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, exatamente fazendo a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor, em nome de Jesus. Estamos orando sempre, colocando diante do Senhor nossas casas, nossas famílias, Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, Deus abençoe também meus pais, meus tios, tias, meus primos, seus netos, filhos, genros, noras, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, sendo estabelecidos, sendo movidos em favor das vidas, das famílias, dos lares, aos quais nós representamos em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 9, do versículo 9 em diante. A gente começou a ler nessa manhã, de domingo. Domingo a gente conversa duas vezes, às 10 horas da manhã e às 4:30 da tarde. Então, hoje de manhã já comecei a ler, um pouquinho daquilo que a gente está falando, pensando. Nós estamos lendo o livro de Mateus, já desde o comecinho, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora já lemos o 8 e agora estamos no capítulo 9. Quando você chega a partir do capítulo 7, 1, 2 e 3, biografia de Jesus. Capítulo 4, o Senhor vai para uma condição vamos dizer, da sua habilitação, da sua constituição como aquele que estava inaugurando o seu ministério na terra, Jesus Cristo. Então, capítulo 4. Capítulo 4, entre 4 e 5, está falando sobre esses preparativos do Senhor Jesus e mais o ministério de João Batista. Obviamente, o ministério de João Batista abre as portas, como ele diz assim, prepara caminho para que o Messias venha. E aí Jesus começa o seu ministério no capítulo 5, falando sobre o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha 5, 6 e 7, fazendo alusão a algumas partes da lei de Moisés muito importante, alguns estatutos dentro dessa lei, principalmente da relação do servo de Deus com Deus e da relação do servo de Deus com as pessoas, e também em comunidade, em congregação, a partir do capítulo 6. Capítulo 7, o Senhor vai pontuando mais algumas vezes partes da lei que são muito importantes, adultério, homicídio,
falando sobre a esmola, sobre a oração, né? Sobre os 2 fundamentos, sobre não andeis ansiosos, e assim vai até o finalzinho, e aí vem no capítulo 8. O que significa o capítulo 8? O capítulo 8 é o ambiente, é o estudo de campo. É quando Jesus sai com seus discípulos ao mundo, né? Aquilo que interessa, curar, restaurar, restituir aqueles que estão enfermos. Daí no capítulo 9, Jesus destacar muito bem essa figura, né, que eu chamo de o médico e os seus residentes, né, fazendo as visitas monitoradas, vamos chamar assim, e a gente vai lendo a respeito. Mateus capítulo 9, do versículo 9 em diante até o versículo 13, diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então a palavra do Senhor aqui fala exatamente sobre essa condição. Primeiro, a condição de Levi, né? Lucas e Marcos chamam Mateus de Levi. Por quê? Levi era o nome de batismo de Mateus, né? O nome de batismo de Mateus era Levi. Aí você vai falar, mas por que então Mateus chama de Mateus? Porque Mateus prefere o nome dado por Jesus, porque foi Jesus, depois que Levi foi chamado para o ministério, Jesus deixa de chamar Levi de Levi e começa a chamar Levi de Mateus. E o que significa Mateus? Presente de Deus. Mas só que Levi, e a gente já viu isso bem detalhadamente de manhã, Levi era um cobrador de impostos. Ele era um publicano. Era uma pessoa malquista na sua comunidade, na sua família, principalmente na sua cultura, na sua tradição, na sociedade judaica e nos movimentos religiosos da época. Os grupos de religiosos abominavam o publicano. Tanto é que eu falei para você que o publicano não entrava no templo, o publicano não entrava numa sinagoga, o publicano não podia fazer parte das celebrações do povo, principalmente as celebrações que estavam elencadas na lei de Moisés. O publicano, ele não era aceito. Por quê? Porque o publicano era uma pessoa vendida ao Império Romano. Porque o Império Romano colocava pessoas para cobrarem os impostos nas regiões de domínio romano. E essas pessoas eram pessoas do povo, até então do povo, mas que conheciam o povo, que tinha um perfeito conhecimento da geografia, da sociedade, da comunidade, das compras, das vendas, do trabalho de cada um, de quanto cada um ganhava. Então, Levi ou Mateus era uma pessoa vendida à coroa romana. E por causa disso ele era considerado mais, se é que exista um animal tão maldito quanto, mas ele era considerado tão maldito quanto porco na cultura judaica. Então, quando Jesus, passando por Levi, que está lá fazendo as suas cobranças, ele passa e fala assim: segue-me, e se levantou e o seguiu. Quer dizer, Mateus, ou Levi ainda, ele deixa tudo. Ele deixa o seu staff, seus empregados, sua condição financeira que era muito felpuda, né?
felpuda não, polpuda, era muito grande. Ele era uma pessoa rica, ele não era uma pessoa poderosa, ele era uma pessoa que, aos olhos da coroa imperial, aos olhos da coroa, né, do Império Romano, ele era uma pessoa que tinha uma proeminência muito grande. E para a pessoa ser publicana, ela comprava aquela região, entre aspas, né, de maneira fiscal, como se fosse uma franquia. Nós não temos as franquias, e as franquias, dependendo da franquia, quando uma pessoa, o franqueado adquire aquela franquia, ela não tem, vamos chamar assim, uma delimitação territorial. Ó, dentro desses quarteirões aqui, dentro desses 10 quarteirões, nenhuma franquia do mesmo nome terá. Por quê? Porque você tem a primazia nessa área. Não é assim? Exatamente o que acontecia com o publicano naquela época. Ele tinha o controle daquela região, o controle fiscal. E eu falei para você que é como se ele fosse hoje, para nós, um representante da Receita Federal, né? Ele tinha poder de polícia, ele andava sempre com seguranças, com capatazes, com auxiliares. Ele tinha, e via de regra, ele tinha alguns da guarda romana junto com eles, para que eles pudessem abrir sacola, abrir cesta de peixe para contar quantos peixes tinham. Se quisesse cobrar pedágio em viaduto, cobrava, em ponte, eles cobravam pedágio em viaduto. Todo mundo que passava por aquela ponte tinha que pagar pedágio para o publicano. O publicano ficava com uma parte, a outra parte enviava para a coroa romana. Então era esse o nível. Quando Jesus fala para Levi, né? Posteriormente Mateus, quando Jesus fala para Levi, segue-me, e a Bíblia fala que ele se levantou e seguiu, ele, pura e simplesmente, ele deixou tudo para trás. Ele não poderia voltar, se ele se arrependesse, ele não poderia voltar mais a ser um publicano. Então ele vai para uma nova etapa de todos os discípulos, de todos, pelo menos pelo que a Bíblia comenta, pelo que os livros históricos comentam, de todos, Levi, ou seja, Mateus, foi o que mais perdeu em termos de valores, em termos materiais, em termos financeiros. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito rica. Tanto é verdade, veja no versículo 10, dando continuidade. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Por que muitos publicanos e pecadores? Porque os publicanos eram pessoas à parte, à margem da sociedade. Eles não se relacionavam com a comunidade, nem com a religião, nem com suas próprias famílias. Então, quando Levi se propõe a seguir Jesus, as pessoas ficam impressionadas. E as pessoas vão conferir na casa de Levi o que está acontecendo. Quando eles chegam lá, Levi não apenas o chama para um banquete, nos outros evangelhos está falando banquete, não o chama para o banquete, mas convida Jesus, e Jesus vai. Ao enxergarem o ambiente, diz assim, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Aqui, dando continuidade àquilo que a gente está pensando desde manhã, aqui a gente tem uma situação muito importante para a gente sublinhar, para a gente destacar. Primeiro, Jesus foi aceito naquele ambiente. Aos olhos dos religiosos, como que Jesus aceita sentar-se à mesa com pecadores? Lembra que eu falei? Na religião tem o pecador grande, o pecador médio e o pecador pequeno. Na religião, para Deus não existe isso. Pecador é pecador, pecado é pecado. Não tem intensidade, não tem tamanho, não tem grandeza. Tem pecado. Mas para a religião,
Claro que existem os níveis de pecado. Exatamente o que está acontecendo aqui. Levi era um grande pecador. Um monstruoso pecador. Os publicanos eram grandes pecadores. E a Bíblia diz que muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Por quê? Veja só, Jesus era um rabino. Jesus, para ser rabino, ele tinha que ser um escriba, não tinha como. Né? Uma coisa está atrelada à outra. Nem todo escriba é fariseu e nem todo fariseu poderia ser chamado rabino. Né? Mas todo rabino, com certeza, era escriba e a maioria dos rabinos eram fariseus. Não tinha como. Por quê? Quem era o fariseu? O fariseu era a casta dos religiosos ortodoxos. Era o grupo daqueles que tinham como norte, como base de fundamentação, o Pentateuco, os livros proféticos, os livros poéticos e os livros históricos. Então, todo o Antigo Testamento, esses homens sabiam desde os 14 anos de cor. Então, quando Jesus é pego conversando com os mestres no templo aos 12 anos, isso, na cultura deles, era normal. Claro, passar numa condição de saber a Bíblia, de saber a Torá, o Pentateuco, né, toda a Torá, de saber aos 14 anos, todos os meninos sabiam. Ser separado para o rabinato já era um nível acima. Então Jesus foi separado ao rabinato, porque muitas vezes, em vários textos, você vê as pessoas chamando ele de Rabone, Rabi, Rabino, mestre. Então Jesus estava ali se colocando, desculpe falar assim, né, no sentido do momento, colocando em risco toda a sua reputação. Por quê? Porque ele estava sentado com pecadores. Mas a gente já viu anteriormente que Jesus ele traz uma nova lógica. Qual era a lógica? Que quando o puro toca o imundo, não é o puro que fica imundo, mas é o imundo que fica puro. Segundo o reino dos céus, segundo o rei, o monarca desse reino que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus tocou no leproso, ainda leproso, Jesus não ficou maldito. Jesus não ficou impuro. Jesus não ficou leproso. Ao contrário, o leproso ficou bendito, ficou limpo, ficou purificado e ficou curado. Então, a lógica do reino dos céus, ela veio exatamente para confrontar todos esses limitadores que até então a religião colocava, a tradição religiosa, a cultura religiosa da época colocava. Que é exatamente isso que nós precisamos observar na nossa saúde espiritual. Sou eu que sou influenciado pelo mundo ou eu que devo influenciar o mundo? Sou eu que preciso ser um instrumento depurador por onde eu passar? Ou o contrário? Ou aquilo que está ao meu redor é quem vai me contaminar? Qual é a lógica de reino? O que Jesus está ensinando nesse ambiente, né, de hospital? Né? Porque ele é como o médico dos médicos e os seus residentes andando por sobre a terra. O que Jesus nos estabelece como uma verdade suprema, absoluta, verdadeira e completamente eterna. Exatamente é isso que Jesus está, mais uma vez, destacando na sua posição. E aí diz assim: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa passagem é maravilhosa.
A gente já passou por Oséias alguns dias atrás, né? Algum tempo atrás. Dias não, alguns meses atrás. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Entre os fariseus havia uma chamada de atenção quando os seus discípulos, né, aqueles que estavam sob a autoridade do fariseu, ou do rabino, ou do mestre, ou do escriba, que era o seguinte: quando um discípulo não tinha aprendido direito a lição, eles comumente falavam assim: vá, porém, e pega aquela passagem e leia de novo. E aí a pessoa repetia no erro e repetia na falha ou no desconhecimento, aí o mestre chamava a atenção e falava: vai lá e lê de novo. Volta ali e eu quero que você repita isso na minha frente. E depois você vai explicar o que está escrito lá. Aí o discípulo ia, e mais tarde o mestre pegava o discípulo no mesmo erro. Aí o mestre chamava o discípulo junto com outros discípulos: agora eu vou falar na frente de todo mundo, vai lá e leia isso, porque você não aprendeu o que está escrito lá. E você vai ler para mim e você vai explicar 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes o que está escrito lá. Aí o discípulo ia, pegava aquela passagem, trazia todo o ambiente daquela passagem, contextualizava e trazia a interpretação daquilo que ele entendia, ou daquilo que era lei, ou daquilo que algum rabino antigo, tipo Shammai ou Hillel, haviam escrito sobre esse texto, e aí eles falavam e comentavam a respeito. É exatamente porque Jesus, entre aspas, é um do grupo, né? Daquele grupo, é exatamente o que Jesus fala aqui nesse texto. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Então, é Oséias capítulo 6, versículo 6. Oséias 6, 6. Oséias já inicia, inaugura os profetas menores, os profetas maiores vão até Daniel, né? Oséias capítulo 6, versículo 6 diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E o versículo 12, deixa eu ver se eu acho aqui, diz assim, e o versículo 12 de Mateus, capítulo 12 de Mateus, versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Então, misericórdia quero e não sacrifício. O que Jesus está falando? Olha, o Pai está falando que ele quer a misericórdia, ele quer o sentimento. O sentimento, ele é muito mais importante do que o culto. O culto, entre aspas, aqui, é no sentido litúrgico, no sentido puramente ritualístico, né? Por que misericórdia quero e não sacrifício? Porque o culto se reservava ao quê? A entrega da oferta, a entrega do sacrifício, né? Quando o sacerdote fazia o holocausto diante do Senhor. Então o culto se limitava a isso. Isso era o culto. Então, quando Deus está falando misericórdia quero e não sacrifício, claro, sacrifício é oferta dada de maneira pura e simplesmente litúrgica, né? Ritualística, não tem aquela entrega, não diz nada no coração da pessoa, está fazendo apenas por regra. Então é exatamente isso. O Senhor quer sentimento, uma conexão, uma íntima comunhão com aquela prática. Claro, é necessário entregar a oferta, é necessário entregar o dízimo, é necessário fazer o culto ao Senhor, com certeza, mas é necessário porque eu quero fazer. Não porque eu tenho que fazer, não porque eu preciso fazer, não porque não me resta alternativa se eu não fizer o culto, não. Deus não quer essa relação.
Então, quando Jesus fala, Mateus capítulo 9, diz assim: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Por quê? Porque exatamente Jesus estava lá, ele é a manifestação de Deus lá, encarnado em Jesus. Por quê? Porque Jesus está vindo buscar os perdidos, como ele próprio fala. Eu não vim buscar os sãos, eu vim socorro pelo enfermo, pelo doente, e não pelo são. Então Jesus está ali estabelecendo uma coerência espiritual, um bom senso espiritual, está estabelecendo uma mente, um sentimento de Deus, qual? Que todo esforço vale a pena se houver alguém ali para socorrer, se houver alguém ali para buscar, para resgatar, para restaurar, para restituir. E Jesus está exatamente na casa de Levi, não é para ser conivente com o pecado, né? Porque aí depois vem aquela história, né? Por quê? Porque eu tenho que estar... porque eu quero estar sendo instrumento de Deus, eu serei conivente com o pecado do pecador. Não. Porque eu quero ser um resgatador, eu estarei em misericórdia, em sentimento, em amor, né? Em compaixão, significa amor com dor, compaixão, né? Então, em amor, querendo resgatar o pecador. E não fazer apenas número na mesa, como os fariseus estavam querendo dizer que Jesus estava fazendo. Ele estava fazendo número ali. E eles comentam com os seus discípulos: ele não está percebendo? O que ele está fazendo aqui junto com os pecadores? Ué, ele está exatamente ali como instrumento de Deus. Ele está ali como instrumento de resgate. E é exatamente isso que Jesus começa a operacionalizar. Daí a gente perceber a conversão de Mateus, o nível e a profundidade com que ele se converteu. Porque imediatamente após ele ter obedecido a Jesus, em segui-lo, ele já quis fazer um banquete e quis expor, não apenas se expor, mas ele quis expor o que havia causado aquela mudança, aquela transformação, que era quem? Jesus Cristo, que o convidou, que o chamou, que o convocou, e ele, amorosamente, ele deixa tudo para trás e obedece ao mestre, e depois ele leva o seu mestre. Por quê? Era o melhor que ele poderia oferecer. E ele oferece um banquete para que todos para que todos tivessem a oportunidade que Levi teve, para que ouvisse o evangelho, para que fossem alterados, transformados, curados, libertos, para que fossem restituídos e vivessem a salvação em Jesus Cristo e o senhorio de Jesus Cristo. Então, o que o Senhor está mostrando aqui? De que ele veio exatamente para fazer a diferença. E ele quebra, rompe com todas as muralhas, todos os obstáculos entre a religião e o mover de Deus, o mover de vida de Deus. Por quê? Porque a religião tem as suas muralhas, tem os seus obstáculos. E em via de regra, não é pouco, mas em via de regra, a religião até afasta o oprimido, o ressentido, o amargurado, o entristecido, por causa das regras, por causa dessas pseudo-fortalezas que a religião constrói, talvez numa boa intenção de se proteger, mas do outro lado, afasta o pecador, afasta aquele que está precisando de cura, de restauração, de renovo, de ouvir. Então, o que Jesus faz? Jesus vai à mesa. Jesus
vai se alimentar com pecadores e publicanos. A Bíblia chama de pecadores. Veja só qual era o nível, entre aspas, né, daquelas pessoas que estavam ali. Mas não importa. Jesus veio para o doente. Jesus veio para o enfermo. E nós, como representantes desse reino, nós não apenas fomos alcançados na nossa enfermidade, e somos alcançados nas nossas enfermidades diárias, nas nossas enfermidades emocionais, nas nossas enfermidades, né, de soberba, de orgulho, de discriminação, nas nossas enfermidades, quando não conseguimos andar com os diferentes, quando não conseguimos expressar o amor de Deus a despeito de nós. Porque aquele que nós achamos diferente, o Senhor Jesus morreu por ele também, porque morreu por mim. E se eu sou considerado um pecador, um homem de impuros lábios, como diz Isaías, um homem miserável, miserável homem que sou, como diz Paulo, o que eu tenho de diferente do outro? Nada, exatamente nada. A única diferença é que, se nós quisermos, tanto o outro como eu, é abrir o coração para o Senhor Jesus entrar e fazer morada e cear conosco. Essa é a única diferença. Porque carecemos da graça da salvação em Jesus Cristo. E essa salvação, ela é de graça. Ela não depende nem de nada e nem de ninguém. Ela depende daquele único e exclusivamente que é o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Libertador e o meu Resgatador. Então, aqui no capítulo 9, os fariseus e farão outras incursões em relação a Jesus, vão ficar acompanhando Jesus a par e passo no seu ministério, mas sempre Jesus estará destacando que ele veio exatamente para o perdido. E não é o ambiente, não é o meio que vai alterar aquele que é santo, aquele que é sagrado, aquele que representa o reino. Ao contrário, é aquele que representa o reino, é aquele cidadão do céu que vai fazer a total diferença. E na sua diferença, ele vai purificar, ele vai curar, ele vai restaurar, ele vai libertar, ele vai liberar, ele vai abençoar. Não ele, claro, não ele, né? Mas o reino a quem ele representa. A pátria a qual ele representa. A embaixada na qual ele faz parte como representante do reino. E é exatamente esse nosso ministério. Nós estamos vivendo um momento dificílimo. A pandemia tá que tá, né? O que tem de milhares de famílias, mais de 200 mil, tá? Mais de 220 mil famílias enlutadas pela pandemia só no Brasil. E o resultado de tudo isso é uma enfermidade. Qual é a enfermidade? É a pandemia do medo. É a pandemia da insegurança emocional, da insegurança mental. É a pandemia da solidão. É a pandemia da tristeza, da angústia, da dificuldade. É a pandemia que não é sarada, não é controlada por uma vacina, até porque não tem uma vacina para isso. Mas existe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esse sim, ele tem todo o remédio, porque ele continua sendo o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele continua sendo o Jeová Shalom, o Deus que traz o mover da paz, do shalom, da amplitude da vida, da plenitude da vida, da provisão que desce do céu. Porque ele é o El Shaddai Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Ele sim tem realmente o remédio, ele tem o tratamento,
Ele tem todas as condições para nos levar e levar aqueles que estão ao nosso redor ao pleno conhecimento da vida abundante naquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Estou orando pela dona Dialina, está no hospital, na UTI. Dona Dialina, receba a vida, receba a saúde no coração da senhora, os seus pulmões, que a senhora esteja sendo visitada pelo Senhor e pelas águas curadoras. Também tenho orado por todos vocês aqui, Márcia que está aqui junto com o Fábio, Netinha que está chegando, a Luna, também os pais, né? O seu Augusto, também a dona Efigênia, filhos, netos, Luiz Henrique, os filhos da Márcia, Fábio. Deus abençoe a cada um de vocês, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, porque esse é o nosso Senhor Jesus. É aquele que quebra todas as barreiras. É aquele que está e deseja estar aonde nós estamos. E deseja não apenas estar onde estamos, mas nos levar a uma condição, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirar da enfermidade para a sua saúde, nos tirar de qualquer tipo de situação de maldição para uma situação de bênção, para uma situação de cura, de renovo, de restituição. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar eu quero colocar o nosso país, Senhor, o nosso Brasil. Senhor, as cenas são trágicas. Em Manaus, no estado do Amazonas, também em outros lugares do Nordeste, do Norte do país, aqui também em São Paulo, outros lugares no Rio de Janeiro, no sul do país. Deus de misericórdia, tem misericórdia, tenha compaixão da nossa terra, do nosso povo. Somos ignorantes, somos pecadores, somos transgressores, cometemos iniquidades. Ó Deus, não merecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, mas o Senhor é Deus, e a tua palavra diz que não é por nós, mas é pelo o amor ao teu nome, por causa do teu nome. E o teu nome está sobre as nossas vidas em Jesus Cristo. E nós te clamamos, toca na nossa terra, cobre-nos com o teu poder de misericórdia, perdoa-nos no nosso pecado, perdoa-nos nas nossas transgressões, nossas iniquidades, liberta o nosso povo, vem com a tua saúde, com a tua cura, derrama-te com as tuas águas curadoras, visitando cada hospital, cada UTI, cada leito. Ó Deus, nós aqui que estamos orando pelo Daniel, pelo Abraão, por todos os outros, ó Senhor, que nós temos sabido, temos ouvido falar que estão em enfermidade de pandemia. Senhor, derrama-te com a tua cura, derrama-te com a tua saúde, visita, restaura, renova, toca, move-te dos céus sobre cada um, e nós te louvaremos e daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória. Deus de poder, derrama-te sobre os nossos familiares, os nossos queridos, aqueles que estão conosco aqui em comunidade, em comunhão, como se fôssemos uma sinagoga, uma comunidade virtual. Derrama-te sobre nós, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos netos, a mãe, o pai, o marido, a esposa. Visita-nos, toca-nos nas nossas artérias, nossas veias, nosso coração, fígado, rins, pulmões, ó Deus, artérias, veias, tendões, nervos, toca nos ouvidos, toca nos olhos, derrama-te, ó Deus, com a tua cura, com a tua ressurreição, move-te, ó Senhor, nós te clamamos, e eu declaro sobre a tua vida o poder da saúde, o mover da cura,
o mover da ressurreição sobre o teu corpo, sobre as tuas juntas, sobre as tuas articulações, o teu ciático, a tua mente, o teu emocional, o teu psicológico. Receba a cura, receba a saúde do Senhor em nome de Jesus. Ah, Deus de maravilhas, e que nós vivamos um evangelho, nós vivamos o reino dos céus presente a cada dia na nossa vida, no nosso coração, e como representantes possamos divulgar, possamos viver, possamos, Senhor, externar esse reino, externar esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, através da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, tudo aquilo que fazemos, as nossas tarefas. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te. Que nós tenhamos aí um finalzinho de domingo, um comecinho de semana, a segunda quinzena de janeiro, a segunda quinzena do primeiro mês do ano de 2021, e que nós vivamos a par e passo aquilo que é bom, perfeito e agradável, e nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que o amor, a plenitude, a presença desse Deus maravilhoso se mova através de você, por onde você for. As pessoas estão carentes e você é um instrumento de Deus na vida delas, com certeza, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Ninguém pode separar do amor de Deus, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem demônios, nem morte, nem vida, nada pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Amém? Deus te abençoe, um beijo. Amanhã, às 10 horas, eu estou aqui de volta. Deus abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.